Boa noite a todos. Vamos já começar para a gente não ficar tão atrasado aí na nossa agenda. Então, queria agradecer a presença de todos. Numa semana tumultuada, começando a Copa do Mundo. Hoje já tivemos o primeiro jogo, diz que 10h30 tem outro, né? Coreia do Sul e alguma coisa. Então, acho que alguns já vieram na nossa primeira reunião. Então, o Forge AI foi uma ideia que surgiu do encontro de 4 colegas especialistas em TGI, que sempre estavam juntos em vários eventos, e a gente resolveu fazer nesse ano alguns eventos para a gente poder discutir os dados mais recentes em tumores do trato gastrointestinal e trazer também especialistas de fora para poder estar compartilhando aqui com a gente. Hoje a nossa reunião tem o apoio da AstraZeneca, da MSD e da Servier, então agradeço o apoio, tornando possível aí a nossa troca de experiência. E a ideia é que a gente faça aula, mas, por favor, participem, perguntem, tá? É muito importante esclarecer as dúvidas. A gente vem agora de uma ASCO recente, em que eu acho que o GI foi a grande estrela da ASCO, né? Então, acho que vai ser um momento muito oportuno, né, da gente trazer os dados. Então, na primeira aula vai ser o Dr. Ricardo Carvalho. O Ricardo é um colega, oncologista da BP, especialista em tumores do trato gastrointestinal. Deve ficar rico em breve, porque ele está investindo na Revolution Medicine, tá? Ele comprou ações aí, o negócio só sobe, né, Ricardo? E ele vai falar para a gente um pouco sobre atualizações da ASCO em GI e também sobre tumores de via biliar. Obrigada, Ricardo. Muito bem. Obrigado, Marcela. Claudinha, obrigado pelo convite. A Lu está na Disney, né? E o Gustavo, não sei se está chegando aí. Fico feliz de encontrar vocês. Não tive a oportunidade de encontrar na ASCO e dividir aí os nossos, né, nossas impressões e, por obra, né, da vida, estamos aqui agora trocando conhecimento. Certamente vou sair daqui com muito mais conhecimento do que vou entrar, e é assim que a gente vê quando o evento é de qualidade. Então, me deram duas funções, 2 tarefas, né? Primeiro, falar um pouquinho de colangiocarcinoma. Não vou entrar aqui em detalhes, acho que o foco é mais uma pincelada. Naturalmente, acho que a cereja do bolo é falar sobre os principais avanços que a gente teve aí na ASCO. Então, essa é a minha declaração de conflito de interesse. Tá desatualizada, né? Porque, de fato, eu possuo ações da Revolution Medicine, então isso é um bias, mas o meu entusiasmo não tem nada a ver com quanto ela subiu. Então, vou falar aqui de tumores de vias biliares. Aqui. Tumores de vias biliares, a gente sabe aí, né, o colangiocarcinoma, ele tem várias apresentações distintas conforme a sua topografia. A grande maioria são os colangiocarcinomas extrahepáticos. Para não ficar na frente de vocês, não sei se eu vou ficar ali, é melhor. Então, temos a maioria como colangiocarcinoma extrahepático, 60% a 70% perilar, 20% a 30% distal, e ainda aí uma minoria de colangio intrahepático. Lembrando que o carcinoma de vesícula biliar entra aí no mesmo escopo, mas a gente sabe que são doenças, de certa forma, distintas em termos de alterações moleculares, prognóstico e evolução. Então, começando de adjuvância, todo mundo conhece o estudo BILCAP, os pacientes com colangiocarcinoma que foram ressecados, foram randomizados para 2 braços, o braço observacional na linha tracejada e o braço que recebeu capecitabina adjuvante. Essa primeira figura A é a figura da população intention to treat, ou seja, os pacientes que foram randomizados e que foram incluídos, né, randomizados, mas a gente tem aqui alguns pacientes que começaram a receber o tratamento, receberam o tratamento incompleto, enquanto que aqui a gente vai ter todos, inclusive tem pacientes que não foram tratados, né? Então, aqui nessa análise per protocol, é a análise dos pacientes que de fato começaram o estudo. Então, por isso que vocês veem que o N é um pouquinho menor, né?
Então, quando a gente vai olhar o dado, o endpoint primário de sobrevida global, numericamente, é indiscutível, né? As curvas se abrem, capecitabina dá uma mediana de 51 meses versus 36 com observação, então um ganho aí de 15 meses absoluto. Poucas vezes na oncologia a gente vê, e é engraçado, porque a gente vê um ganho de 15 meses, mas um P aí de 0,09 que não alcançou significância estatística. Mas nessa análise per protocol, e aí depende muito de você ser purista ou não, né? Eu entendo que, do ponto de vista científico, é um estudo que é negativo. No entanto, a relevância clínica é uma doença agressiva, órfã de tratamento. E aqui nessa análise, a gente teve o benefício com um P de 0,02, apenas excluindo aqueles pacientes que não começaram o tratamento, enfim. Então, essa manobra estatística foi possível tornar o estudo com benefício clínico e aí discutível a questão da significância estatística, mas do ponto de vista purista, é um estudo negativo. Esse estudo foi avaliado agora com uma sobrevida com um segmento mais longo, e o benefício se manteve também ainda na população apenas per protocol. Temos o estudo ASCOT, que avaliou o S1 adjuvante, aqui população oriental. Essa droga a gente não tem aqui no nosso país, né? E aí o estudo também é positivo. E são esses dois únicos estudos que a gente tem aí de adjuvância. Lembrando que o ACORD, o PROD, enfim, foi negativo para os seus desfechos com o GEMOX. Então, antigamente a gente fazia, né, GEMOX paliativo, tentou trazer para o cenário adjuvante, mas esse estudo francês sepultou esse benefício dessa combinação. Então, apesar das nuances estatísticas, a indicação ela é recomendada pela ASCO, pela ESMO, NCCN, SBOC, GTG, né? E a monoquimioterapia deve ser considerada o padrão para todos os pacientes com coloniocarcinoma ressecados. Não importa, estágio 3, estágio 1, teoricamente. Eu já deixei de fazer no paciente que era um estágio clínico 1, com uma doença muito pequena, e aí teve complicação pós-operatória, né, que não é tão raro assim de acontecer, né? E eu optei por não fazer, o paciente está bem sem doença, mas a maioria dos pacientes que eu não fiz, eles recorreram. Então, eu virtualmente ofereço para todos os pacientes, não importa o estadiamento. Claro, adjuvante, né? Não estou falando aqui de metastático. Mas para onde que a gente está indo? A gente teve recentemente, na ASCO do ano passado, publicado aí na New England, o estudo foi na ASCO, foi na ASCO GI, agora não me lembro que foi, não, foi na ASCO. Teve esse estudo, o GOLP, né, que avaliou você fazer uma terapia mais intensa nesse cenário adjuvante, nos pacientes com doença ressecável de alto risco, e aqui tem vários critérios do que era de alto risco, tumor maior do que 5 centímetros, invasão vascular, várias lesões bilobares, CA199 elevado, não falou muito bem qual era o nível. Esses pacientes foram randomizados para você fazer uma neoadjuvância com GEMOX, mais Lenva, mais o toripalimab. Operava e depois fazia adjuvância, ou apenas a cirurgia e a adjuvância, que é o braço padrão, né? E aí a gente vê que a neoadjuvância foi, apesar do dado imaturo, temos poucos eventos, desfechos de morte, mas a gente vê que o endpoint primário foi bem superior. Também dobrou. A gente falou aí do daraxonrasib, né? Pois é, vai falar, né? Aqui, ó, dobrou de 9 para 18 meses. Então, essa é uma potencial combinação. Eu não incorporei na prática, a gente pode discutir, mas eu não incorporei. Eu acho que isso aqui no papel é bonito, na prática a toxicidade me preocupa, então eu não faço. Se eu tenho um paciente que é borderline, eu estou meio que na dúvida, eu faço o tratamento de primeira linha, né, e avalio depois a resposta. Mas se é um paciente que é claramente ressecável, eu faço a ressecção depois a adjuvância. Indo para o cenário metastático, esse foi o estudo que sacramentou aí por muito tempo a combinação GenCis como o padrão na primeira linha, mas vocês veem aqui que a mediana era uma mediana de 11 meses versus apenas 8 meses, 26% de taxa de resposta.
Tivemos o estudo do grupo do Arizona, da Hash Nashroff, que tentou avaliar. Tem um fase 2, que demonstrou uma eficácia, e no fase 3 foi uma frustração muito grande para quem estava lá, que a gente esperava que esse estudo fosse positivo, mas vocês veem que a mediana é absolutamente a mesma, né, sem benefício nenhum em termos de ganho de sobrevida global, com a combinação de terapia tripla, no caso aqui, GemCis e Abraxane. Até que tivemos a incorporação da imunoterapia, finalmente. O TOPAZ foi o primeiro estudo, todo mundo sabe. Minoria de doença localmente avançada e ressecável, a grande maioria metastático. Primeira linha, virgem de tratamento, quase 700 pacientes para GemCis, que é o padrão, o ABC02, ou GemCis com o Durva, seguido de apenas Durvalumab. E esse é um ponto importante que difere do outro estudo. Aqui você faz na manutenção apenas o Durvalumab uma vez por mês. Tá? Endpoint primário, sobrevida global. E daqui as curvas, ela abre precocemente, ali em torno dos 5, 6 meses. Se você for olhar a mediana sobrevida global, o benefício, o incremento é pequeno, é discreto. Não tem como recusar, né? 12,8 meses a favor de GemCis e Durva versus 11,5 com GemCis, ou seja, apenas 1,3 meses. E olha que interessante, na capecitabina tivemos 15 meses de ganho absoluto, e isso foi negativo do ponto de vista estatístico. E aqui foi 1,3 meses, e isso foi positivo do ponto de vista estatístico. Então, coisas da estatística, né? Mas o fato é, a curva, ela se abre, e mais importante, ela se abre e ela se mantém aberta e ela vai abrindo cada vez mais. Então, eu costumo dizer que é bacana você ter um follow-up longo que demonstra eficácia e segurança, né, mantida a longo prazo. Tá? Então, uma redução de risco de 25% de morte a favor da incorporação de imunoterapia, no caso aqui o Durvalumab, a dupla de químio. Endpoint secundário, sobrevida livre de progressão, também foi benéfico. Isso é um outro ponto que difere do estudo do Pembro. Aqui também tivemos uma redução de 25% no risco de progressão, estatisticamente significativo, não tocou a linha da unidade, um ganho aí de 1 mês e meio em retardar a progressão. Pouco, mas novamente as curvas se abrem. Se você pensar que em 1 ano, a chance do seu paciente fazendo quimio mais imuno estar sem progressão, ela dobra, quase triplica, se você incorporar o Durva. Então, assim, você não sabe se o teu paciente está aqui ou se ele vai estar na mediana. Então, eu costumo dizer que a imunoterapia, ela obriga a gente a olhar num ponto diferente da curva. Não apenas na mediana, porque aqueles poucos pacientes que vão responder por muito tempo. Podem responder por muito tempo. E aí as curvas se abrem. Taxa de resposta também é outro ponto que difere do estudo do Pembro. Aqui, a taxa de resposta aumentou de 18% para 26% com a incorporação do Durvalumab. Existia uma dúvida se a presença de alterações moleculares iria alterar a eficácia. Não, nenhuma das alterações moleculares. Talvez aqui amplificação de HER2, mas na prática eu não uso o perfil molecular, que a gente teoricamente tem uma necessidade, obrigação de fazer, né, oferecer para os nossos pacientes. Então, independente do que ele tiver de alteração, tudo está aqui para a esquerda, favorecendo a combinação de GemCis e Durva. E aí veio o Keynote com o mesmo desenho, mesmos pacientes, GemCis e placebo ou GemCis e Pembro. Eu fui PI, eu fui subinvestigador desse estudo, a gente incluiu alguns pacientes. E o que difere aqui é que você podia continuar com gemcitabina. O número médio de ciclos dos pacientes foi 6, 7, 8. Não, 5, 6, 7. Tá? Então, assim, na prática, os pacientes não aguentam. A medula do paciente não aguenta. Então, existe aquele debate. Eu sigo a químio porque só imuno não segura, eu preciso da químio para taxa de resposta. Será? A gente vai ver aqui mais à frente. E olha, eu fui subinvestigador desse estudo, tá, pessoal? Estou falando isso porque assim, tem um certo conflito, mas assim, a gente tem que ser transparente. A minha impressão é que eu não preciso. Tá? Então, para a sobrevida global, a gente vê o mesmo benefício.
Lá foi 25%, né? Aqui foi 17% de redução no risco de morte, um pouquinho menor, mas tudo positivo, positivaço, abre precocemente, até um pouco mais precoce, talvez, e a curva se mantém aberta e vai até abrindo mais, né? Com a incorporação do GenCis e Pembro. Só que não teve benefício em sobrevida livre de progressão. É um ponto que difere. Também não tivemos benefício em taxa de resposta. Então, eu vou colocar o paciente no estudo do Topaz. No estudo do Topaz, ele vai fazer 8 ciclos, GenCis e Durva, e depois só Durva uma vez por mês. Tem uma toxicidade chamada toxicidade de tempo. O paciente vem uma vez, aplica o remédio e vai para casa. Aqui ele vai vir no D1 e no D8 fazer um gencitabina, até sabe-se lá quanto, geralmente 7 ciclos, e o Pembro. Para quê? Para não ter ganho em sobrevida livre de progressão, não ter ganho em taxa de resposta, quando eu tenho um tratamento que só com imunoterapia me faz ter mais ou menos a mesma magnitude do benefício. Então, eu, na prática, eu faço só o Durva. Eu dou para o paciente, cara, ele vai progredir. Provavelmente ele vai progredir. Tem aqueles pacientes longo respondedores, mas ele vai progredir. Aí, naquele momento, eu vou entender. A progressão foi como? Foi local? Faço uma rádio? Foi mais sistêmica? Dá para voltar a fazer a químio? Né? Então, assim, eu tenho um paciente com o Durvalumab, com Topaz, há 3, 4 anos. Mas, naturalmente, esse é um ponto de debate e essa é só a minha impressão. Né? Segunda linha, rapidamente, Folfox, uma droga, um regime maravilhoso que nos dá aí 4% de taxa de resposta em segunda linha. Infelizmente, não temos muito do que isso. O benefício sobre a global de 0,9 meses, mas é estatisticamente significativo. Clinicamente relevante? Não. Mas na prática, né, é o que a gente faz. Tem aí outros estudos, né, com irinotecan lipossomal, o NIFT, e eu não sabia dos sponsors. Então, aqui um estudo de segunda linha, e ele colocou como desfecho primário, né, sobrevida livre de progressão, ela aumentou de uma forma muito importante com a combinação. Então, essa também é uma outra opção que a gente pode fazer naquele paciente que, sei lá, tem uma neuropatia, né, e muitas vezes a gente faz, né, o FOLFIRI na prática. Aqui é uma combinação com o irinotecan lipossomal. Biologia molecular, várias alterações acionáveis. A porcentagem, a distribuição, ela muda de acordo com a topografia. No vesícula biliar você tem mais alteração de HER2, no intrahepático você tem mais IDH e FGFR, a gente vai falar do FIGHT. Então, nós temos vários estudos com inibidores de FGFR, um deles é o pemigatinib, no estudo FIGHT 202, né, que demonstrou aí uma taxa de resposta de 35%, Futiba e Infigratinib também com taxas de respostas, lembra que foi 4% lá com o Folfox, né, aqui uma taxa de resposta mais animadora, e temos naturalmente o Clarity no paciente IDH, né, mutado, em que, apesar dos 70% de crossover, a gente teve um benefício em sobrevida global, principalmente se a gente for ajustar essa população, essa curva, pelo crossover. Então, tive já alguns pacientes que usaram o ivosidenib, alguns com boa resposta, outros nem tanto, mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que buscar, né? O NGS, eu diria que, apesar da a gente ter uma recomendação, né, da ASCO, da ESMO, eu sei que acesso, custo é difícil, mas hoje em dia a gente tem as plataformas, né, que oferecem. Infelizmente, tem algumas plataformas que têm dificuldade porque não pesquisa o IDH, mas não pesquisa o FGFR, e isso eu já conversei à parte, que isso é uma coisa que limita a gente um pouquinho. O ideal seria ter uma plataforma meio que pan-tumor, né? Para BRAF também temos combinações efetivas nesse cenário, inclusive para HER2 mutado, ali era para HER2 hiperexpresso, como, por exemplo, o zanidatamab, que tivemos aí o estudo Horizon, né, na população de câncer de estômago,
um anticorpo aí bispecífico, com uma taxa de resposta também bem animadora. Então, vários estudos demonstrando eficácia em diversos cenários com alterações moleculares específicas. E esse é o fluxograma que a gente tem no colangiocarcinoma. Esse é o guideline, né, da ESMO. Então, essa era a aula que eu tinha para falar de colangiocarcinoma. Não sei se você prefere, como que vocês preferem fazer? Pergunta agora, faz depois? Vai emendar? Então, já pode colocar outra aula, por favor? Deu 18 minutos, está no tempo. Ainda bem que eu... Estou bem? Tá bom. Tudo bem. Então, agora vamos falar aí da pós-ASCO, né? Acho que é o ponto mais interessante, né? Claro que a cereja do bolo coube a Marcela, que vai falar do estudo mais bacana que foi apresentado aí na ASCO. Esse é meu Twitter, tá? Aliás, é meu X, né? Não é Twitter. O Twitter foi vendido, é meu X. Quem quiser acrescentar ali. É uma plataforma bem legal, tá? Para se informar e atualizar. Aqui eu já coloquei, possui ações da Revolution, porque naturalmente a gente vai falar do daraxonrasib. Então, separei alguns estudos, vamos falar aqui, o mais importante vai ser comentado na sequência, então vou falar aqui não por ordem de importância, mas eu separei, né, por topografias. Então, a gente tinha já teve, né, vários estudos avaliando a incorporação. A gente sabe do papel da imunoterapia no cenário metastático, com vários estudos, seja em combinação de imunoterapia com TKI, seja dupla de imunoterapia no cenário metastático em primeira linha e em segunda linha, e vários estudos foram feitos para avaliar a eficácia da combinação e do uso dessa abordagem de terapia sistêmica no cenário mais precoce na doença intermediária. Então, a gente teve o EMERALD-1, o LIP-12 e outros estudos, como o TALENT-ACE, que avaliaram essa incorporação na doença intermediária, em que o TACE, teoricamente, era o padrão. Será que valeria a pena? A gente sabe hoje em dia que o BCLC-B não é uma população homogênea, pelo contrário, a gente tem pacientes BCLC-B que têm um prognóstico muito distinto de outros, vai depender aí do número de lesões, se é bilobar, né? Então, o que esse estudo que eu vou comentar assim que o sistema voltar, ele vai buscar tentar avaliar se na doença intermediária a incorporação de terapia sistêmica ela consegue trazer benefício para a gente. Então, o estudo se chama EMERALD-3, tá? Ele incluiu, como eu falei, aqui. Eu acho que enquanto a gente coloca os slides, a gente pode partir para a discussão aí nesse primeiro momento. Ricardo, voltou só porque a gente falou, então, mas vamos seguir assim. Eu acho que o principal ponto de discussão na prática clínica é nesse paciente com vias biliares metastáticos, se a gente realmente vai optar por Topazo ou por Keynote. E acho que você colocou ali muito bem a questão, ele já expôs a opinião dele, que apesar da gente sempre comentar de que eventualmente no Keynote a gente manteria a quimioterapia, na prática isso acontece de uma maneira bem frequente, né? Então não sei qual a opinião da Marcela, mas eu tendo a explicar ao paciente que as duas opções são válidas. Realmente, se o paciente tem uma performance excepcional, eu tenderia a manter ainda alguma quimioterapia associada à imunoterapia, mas acho também que isso, como a gente expôs, é infrequente. A sua opção inicial já é começar a Topaz? E da Marcela, queria ouvir. Cláudia, eu entendo a posição do Ricardo, mas depende muito do paciente, tá?
eu não costumo deixar um paciente... Colangio eu acho uma doença muito ruim, agressiva. A nossa segunda linha não existe, a não ser que a gente ache algum alvo. Então, eu sempre tento estender essa primeira linha para sempre. Em alguns casos eu deixo assim, a químio, outros casos não. Depende do volume de doença, depende da resposta que o paciente teve, depende o quanto que ele pode progredir e não perder performance. Então, acho que todas as estratégias são válidas. Concordo que Genzar, né, com platina tem uma mielotoxicidade significativa, então muitas vezes esses pacientes não vão tolerar tanto tempo de seguir com Genzar, plaquetopenia, mas muitas vezes eu consigo, sim, mas é caso a caso, assim, eu não tenho ainda uma preferência, assim, um ou outro. Em termos de imuno, eu acho que são imunos iguais, é questão de um a cada 4 semanas, o outro você pode fazer a cada 3 ou 6, mas eu depende, tem casos que eu mantenho a químio, sim. Não, como eu falei, assim, não existe resposta certa, né? A gente está aqui comparando 2 estudos iguais, mas diferentes. Eu vejo muito o caso do paciente que está na minha frente. Se ele não teve aquela resposta muito boa, né, com dupla de químio mais imuno, eu não sei se eu manter ali um Genzar com a imuno vai ser suficiente para segurar. Eu talvez vou estar aumentando a toxicidade e para o paciente é importante, né? Ele vir uma vez por mês, ficar livre. Então, assim, eu tendo muito... isso é uma outra coisa importante que eu sempre falo nas aulas. A gente vive hoje uma medicina, infelizmente, que não é guiada puramente por P, hazard ratio. A gente vai usar o protocolo da instituição ou do convênio, né? E essa discussão aqui, sexo dos anjos, ela fica para segundo plano. Mas se eu posso... mais importante do que Topaz ou Keynote, eu dou para o paciente férias de quimioterapia. Então, se eu uso o Keynote, eu ofereço também ele parar a quimioterapia. E na oligoprogressão, você pensa em retomar a quimioterapia se não for por toxicidade? Com certeza, mas mais importante do que isso é entender qual é a progressão. Eu tenho um paciente que eu apresento sempre nos eventos, ele está há 3 anos fazendo Topaz. Ele já teve 2 ou 3 oligoprogressões. E a gente fez SBRT, eu fiz uma ressecção de um sítio único de uma metástase. Então, é diferente daquele paciente que explode a doença rapidamente depois de 2 meses de manutenção de Durva ou de Pembro. Então, assim, se é uma progressão sistêmica, não vai ser você voltar há 2 meses atrás que você parou, você voltar agora ao Gensis. Então, aqui eu vou para uma segunda linha, né? Agora, se for uma oligoprogressão, cabe terapias locais para a gente tentar, né, ao máximo esticar essa linha. E isso é um ponto importante que eu sempre falo para a indústria, né? A gente fala tanto na primeira linha, mas a gente tem que bater a tecla da progressão. Entender. Porque o que eu pego de segundas opiniões de paciente que vem para mim com uma oligopd e já querem mudar para um Fofox, eu falei, pessoal, vamos esticar aqui, vamos fazer uma SBRT, vamos chamar o cirurgião. Ok, podemos discutir aqui, né? Então tem que entender sempre como é essa progressão. Com certeza. Então, essa é a primeira... Vou começar aqui. Então, essa é a primeira... o primeiro estudo que eu separei da ASCO, que me coube, né? O Emerald 3. Como eu falei, um estudo da população que tinha doença que não era passivo de terapias curativas, seja cirurgia, né, ou embolização. A maioria dos pacientes tinha boa função hepática e um PS de 0,1. Permitia VP1, VP2, eles excluíram o paciente com invasão mais troncular, né, então excluiu o VP3 e VP4. Braço padrão, C, só TACE. E 2 braços experimentais. Stride, que é Durva e Treme, mais TACE, ou Stride mais Lenva mais TACE. Meio que não tudou nada. Vamos dar tudo para os nossos pacientes. Dupla de imuno, mais um TKI oral, mais o TACE. Endpoint primário. Sobrevida livre de progressão do braço A versus o C.
Sobrevida livre de progressão do braço B versus o C foi o endpoint secundário. Sobrevida global do A versus o C e do B versus o C foi a endpoint secundário. E isso foi uma avaliação hierarquizada. E quando você vai dividindo o alfa, você vai perdendo o poder de você dizer que aquele resultado é real. Tá? O fato é, os pacientes recebiam DUV e TREME, depois começava a TACE, um pouco diferente do que a gente faz na prática. Baseado no LIP e nos outros estudos, naqueles pacientes que têm BCLCB, que tem doença bilobar, o up to 7 lá no chapéu, a gente geralmente começa com terapia sistêmica, e se não progredir de uma forma importante, consolida, né, com TACE. Aqui não, aqui era 14 dias depois fazia o TACE. Então, a gente vê aqui que 70% dos pacientes, né, 65% dos pacientes eram BCLC-B, mas tinha aí uns bons 40% de BCLC-C e A. Mais da metade, né, 60% dos pacientes tinham o up to 7 maior do que 7, ou seja, teoricamente, maior risco sistêmico, menor potencial benefício de TACE, o que faz muita lógica para você incorporar uma terapia sistêmica. Então, é uma população enriquecida para um benefício maior com terapia sistêmica. De forma importante, 80% dos pacientes descontinuaram o lenvatinib, 30% por evento adverso. Tá? Então, falando aqui de um cenário de uma doença que não é metastática, em que, teoricamente, a nossa percepção para toxicidade, nossa aceitação é um pouco menor. Então, endpoint primário está aqui. A curva se abre, a mediana de sobrevida global vai de 10 para 13 meses, uma redução de 30% no risco de progressão a favor da combinação STRIDE mais lenva e TACE versus TACE apenas. E aí, endpoint secundário, STRIDE mais TACE, ou seja, versus o TACE. E a curva é absolutamente semelhante, né? Com os mesmos 30% de redução do risco de progressão. O que me coloca na dúvida, será que eu preciso realmente do lenva? O que eu vou agregar com o lenva em termos de eficácia e toxicidade? E aí, a sobrevida global, endpoint secundário, do STRIDE lenva com TACE, está aqui, ó, hazard ratio ultrapassou a linha da unidade, então não é um estudo positivo para a sobrevida global, tá? Apesar da apresentação. A maturidade foi de 40%, então ainda é cedo, tá? Mas quando a gente vai ver o STRIDE mais o TACE versus o TACE sozinho, com 45% de maturidade, não tocou a linha da unidade e o P foi de 0,02. Então, existe esperança. Pode ser que esse estudo seja o primeiro a demonstrar um ganho de sobrevida global, porque todos os outros não demonstraram ainda. Taxa de resposta, a combinação de TACE mais terapia sistêmica, seja só STRIDE ou STRIDE com lenva, aumentou a taxa de resposta de 27% para 40%, e talvez aqui seja um perfil de pacientes que a gente possa utilizar, né? Aquele paciente que precisa de resposta. Tá? Então, como minhas mensagens do Emerald esse estudo nada mais do que reforça, a gente saiu daqui meio que sabendo o que a gente já fazia. Não mudou muito. A gente reforça os dados que a gente sabia, que essa combinação de terapia sistêmica com TACE aumenta a taxa de resposta, aumenta a sobrevida livre de progressão. Isso foi condizente com os outros estudos, porém, ainda com dado imaturo em sobrevida global, embora esperançoso. Né? E, para mim, eu entendo que essa combinação ela pode ser uma opção naquele paciente com doença intermediária que tem uma doença borderline, que não é passiva de ressecção, mas se responder, eu vou conseguir operar. Então, começa logo uma terapia sistêmica precoce junto com esse TACE para potencializar a resposta e tentar colocar ele para critério de Milão ou para uma ressecção. Então, são pacientes que talvez a gente possa utilizar essa combinação, mas não é recomendado para todo mundo. Claro. Aqui, ó. Precisa falar alto, não precisa não, né?
senso é um pouco esse. Tem que esperar um pouco mais, mas a minha percepção geral é que ela não deu isso com definido. É isso não. Eu tive uma percepção totalmente diferente. Se você olhar o comentário depois do Emerald, ele até fala que não tem ganho sobre a vida global. E não tem ganho sobre a vida global. A maturidade do estudo de 45% não permite para mim dizer que isso vai se manter. Então, eu acho precoce usar para todo mundo. Eu acho que a gente tem que nichar, né? E eu vou usar para esses pacientes. Não sei se a sua percepção é de para todos os pacientes usar, eu não vou incorporar para a minha prática. Para esses pacientes, um BSLC B, alto volume de doença, que não é passível de ressecção, e que se responder, eu consigo operar. Né? Mais ou menos. Não muda a minha prática. Então, assim, acho que é uma pergunta. Lenva acresceu? Não. Na minha opinião, não. E segundo, ele está pronto para mudar nossa prática? Eu, particularmente, acho que eu ainda aguardaria dar de sobrevida global. Então, eu concordo. Estou um pouco mais para trás aí nessa posição, mas concordo com o Gustavo de que a impressão de quando a gente saiu é que assim, mudou a prática clínica, o estudo resolveu todos os nossos problemas. Não é a minha impressão. E uma coisa que eu queria até colocar na mesa é que assim, a sobrevida livre de progressão desse estudo, com o TACE, ela foi alta quando a gente compara com os outros estudos, né? Com então, a média histórica, né? E aí fiquei assim com uma impressão de que, enfim, em tese exatamente. Então eu esperaria talvez um pouco menos só com TACE. Não sei se alguém quer comentar isso, mas é uma coisa que me chamou a atenção. A gente não sabe os dados de terapias subsequentes, né? Tacers, temos Tacers. Grave. Aqui tem uma coisa que, assim, que me deixa relativamente tranquilo com relação a antecipar esse tratamento, que virtualmente todos os pacientes vão receber. Esse é um tratamento 95% das vezes paliativo. Raramente um TACE faz alguém não ter doença mais. Você deve ter um caso aí, outro, assim, mas você tem algum? Nenhum? Zero? É raro e não acontece muito. Então, assim, antecipar alguma coisa que vai acontecer não me incomoda muito. Aí você estivesse inventando um tratamento novo, vai fazer imuno, já ia fazer mesmo. Antecipar um pouco mais não é uma coisa que eu vou sofrer. Ok, possível. Um Lenva, confesso que tudo que eu puder fazer para evitar. Eles fizeram aquela análise pré-especificada, né? Comparando Stride Lenva, TACE e Stride Lenva. E, assim, absolutamente igual. Então, eu acho que esse estudo, ele deixou essa informação para mim, eu concordo totalmente com você, e eu também saí com essa impressão de que não muda a conduta para mim. Aquele caso claro de um BSLC-B que tem pouco risco sistêmico, eu posso ficar só com TACE, não preciso de terapia sistêmica precoce. Já aquele paciente com tem um up to 7 lá no chapéu, super alto, muito risco sistêmico, né? Talvez tenha benefício você antecipar a linha, pensando que muitos desses, quando progredirem, e não é raro acontecer, TACE, chega pra gente amarelo. Aí a gente, opa, agora não dá para fazer nada. Então a gente perde pacientes. Então, tem alguns pacientes, sim, vale a pena a gente antecipar, mas não acho que seja para todos. Então, alguém mais gostaria de perguntar? Fiquem à vontade, pessoal. Então, segundo estudo, brevemente, o Embrave 251, a gente sabe aquela coisa da quimioterapia, do bevacizumab, beyond progression, em colon e imuno. Né? Você tem debate em rim, em pulmão, melanoma, eu não faço, mas parece que tem alguns dados de que você manter a imuno e trocar aqui, associar um CTLA4. Então, esse estudo ele avaliou mais ou menos esse cenário. Os pacientes, em fase 3, né, eles estavam recebendo atezo-beva na primeira linha, HCC avançado, metastático e ressecável. Eles tinham que ter tido resposta completa, parcial ou doença estável. Não poderia ser primariamente refratário. Tá?
eles foram randomizados para apenas lenva ou sora, e o bom do estudo é que ele sacramentou o lenva como uma boa opção pós-imuno, e 90% dos pacientes receberam lenvatinib, ou atezo e lenva, ou seja, tira o beva, troca, né, o VEGF, que o lenva, no final das contas, é um anti-VEGF, troca pelo lenva e mantém a imuno, beyond progression. Será que vai ter benefício? É um conceito, né? Sim, teoricamente. Não tinha nenhum dado, não tinha dado. Agora eu acho que isso vai facilitar o nosso lado, viu? Agora isso vai facilitar o nosso lado, porque, né? E aí, as curvas são essas, superponíveis, né? Então, assim, numericamente favorável para manter aí o atezo e acrescentar o lenva ou sora, mas sem significância estatística. Tá? Também sobretudo de progressão com o mesmo resultado. Taxa de resposta ligeiramente superior, mas também sem relevância nenhuma, mas sim, a duração de resposta foi um pouco maior, porque, novamente, em imunoterapia, aqueles que respondem podem responder por uma forma mais prolongada. Então, para mim, não muda a conduta em termos de manter a imunoterapia, manter o atezo trocando o TKI não foi melhor do que apenas TKI, e reforça para mim agora o lenvatinib, que era o que a gente fazia na prática. Eu, pelo menos, era o que eu fazia. Pós-imuno, eu dava preferência ao lenvatinib. Mas de uma forma muito comum, que eu recebia era, não pode usar, porque o lenva na primeira linha ele já fez imuno. Eu, tá bom, vou pedir então cabo. Não pode usar cabo, porque o cabo é pós-lenva ou soro. Então, assim, você fica numa enrascada e, teoricamente, esse estudo deve facilitar esse cenário. FIGHT, estudo de fase 3, que avaliou aquela droga que a gente falou, do pemigatinib, nos pacientes que têm o rearranjo do FGFR2, que está aprovado na segunda linha, agora avaliando aí na primeira linha. Né? É um estudo de fase 3, internacional, fazendo a combinação de GENCIS apenas, e aí isso é importante frisar. Na época do estudo, ele não tinha os dados, né, do TOPAZ, tanto é que esse estudo foi interrompido precocemente, né, por conta dos dados que foram apresentados do TOPAZ, né, e o braço experimental foi o pemigatinib na sua dose padrão. 50%, se eu não me engano, né, dos pacientes, 42 de 83, receberam crossover quando progrediram com quimioterapia, então o benefício sobre vida global pode ser um pouquinho diluído por conta disso. O dado é um estudo na população ocidental, alguns pacientes já tinham começado, tinham feito, né, GENCIS pelo menos um ciclo, e quando a gente vai olhar aí o dado de sobrevida livre de progressão, a mediana sobrevida global vai de 6,8 para 8 meses, um ganho absoluto aí de quase 2 meses, mas uma redução do risco de morte, de progressão de 42%, com um P altamente significativo, e não tocou a linha da unidade. Então, é um estudo que é positivo para o seu endpoint primário. Tá? Temos uma taxa de resposta também bastante atrativa, sai de 15% para 47%, não é uma coisa irrelevante. Tá? Porém, o dado de sobrevida global, como eu comentei, o estudo teve um baixo accrual, né, por conta dessa interrupção precoce, mas o fato é que não tivemos um ganho sobre vida global. E aí fica aquela dúvida, muda a conduta, não muda a conduta? O que eu entendo? Metade dos pacientes com colangiocarcinoma não vão receber segunda linha. Metade. Às vezes até mais, se for num SUS da vida, né? É claro que no SUS a gente não pode discutir esse cenário, né, de pemigatinib, mas o fato se eu tenho um paciente e eu tenho acesso ao NGS, e idealmente eu faço já na primeira linha, esse é o ponto, eu não faço NGS na segunda, quando ele progride a imuno, pensando lá nas alterações moleculares, você tem que fazer na primeira linha, porque quando ele progredir, a janela é curta para você pedir a segunda linha, você tem que ter isso na gaveta já. Então, se eu hoje encontrar esse paciente e eu tivesse acesso à droga,
eu ofereceria o pemigatinib. Mas o braço controle não foi o braço da imuno. Será que teria sido diferente? Não sei. Será que não é melhor você fazer a imuno e deixar o pemigatinib para a segunda linha? Não sei. Né? Essa é uma pergunta que a gente não vai ter essa resposta, mas na prática, tá, eu entendo como um dado bastante provocativo. Eu gostaria até de saber a opinião de vocês. Se vocês hoje tivessem o NGS, vocês fariam já o pemigatinib? Se tivesse acesso, o cara tem acesso à droga, o que você quiser fazer. Ou você faria imuno e lá na frente, quando ele progredisse, faria o pemigatinib? Claudinha, Marcelo, Gustavo? Você falou uma coisa que eu concordo e discordo. Eu concordo com a parte de eu fazer o NGS de cara. Acho que essa informação você tem que ter na gaveta para saber o que você tem e o que não tem, né? Porque tem uma proporção significativa dos pacientes que não tem. Por outro lado, os pacientes que são IDH mutados e os que são FFR mutados, eles têm uma tendência a ter uma evolução melhor. Então, esses pacientes fazem segunda linha. Não sei na experiência de vocês, mas os pacientes que são IDH mutados, eles, em geral, tomam até uma paciênciazinha de esperar a segunda linha. E os FGFRs, tem alguns casos, que até é meio que conflitante para mim com a biologia da doença. Em tese era para ser um tumor de crescimento rápido, mas tem casos que vivem anos, assim. O paciente que sumiu, não sei se ela está com você, ou com você, ou com você, né? Vou estar por aqui. 10 anos de doença metastática. Tratando com SBRT, um Xeloda, opera um negócio aqui. Tá? Tem um caso agora que está com 4 anos de doença usando uma droga dessa de segunda. E com a progressão de primeira para a segunda linha foi discreta. Então, assim, eu acho que eu deixaria para a segunda linha, mas concordo com você. Assim, tem que ver volume de doença, tem que ver se o timing vai chegar. E, para mim, fica a impressão de que é um tratamento melhor do que químico. Assim, do ponto de vista de resposta, de redução, da própria lógica do tratamento. Assim, só pode fazer uma linha de terapia na vida, eu iria para terapia alvo. Mas se puder fazer 2, eu faria quimio imuno e TKI depois. Se você soubesse de antemão que aquele paciente provavelmente iria receber uma segunda linha, né? Talvez faça sentido começar com a imuno e depois... Assim, só vou ponderar uma questão prática mesmo, que assim, a gente está diante do paciente com doença metastática, se for alto volume, eu com certeza começo o quimio imuno. Esse é o problema. Será que a gente vai ficar esperando esse NGS para começar a tratar essa primeira linha? Eu acho que de ponto de vista prático, eu acho que isso vai ser uma dificuldade da gente. Mas 13% aqui, ó, no estudo, 13% dos pacientes que começaram o pemigatinib receberam a quimio. Por quê? Começou a quimio e veio o NGS. Aí você muda. É igual o Folfiri Cetux, o Folfiri Pani, o Colon Raiz Selvagem, que veio ali, o Raiz, assim que você já começou um Fofoxiri com Beva. Eu mudo. Eu pedi um Fofoxiri com Beva, e aí um Colon esquerdo veio um Raiz Selvagem, eu mudo para Folfiri Cetux, né? Sim. O dia a dia é diferente do papel, né? Do mundo fantástico aqui colorido de pesquisa, né? Bem, indo agora para estômago, o Erison, né, GA01, avaliou a combinação de químio imuno no paciente HER2 positivo com o zanidatamab, um anticorpo aí biespecífico que a gente já comentou. Então, esses pacientes, eles foram randomizados, tá? Aqui no cenário metastático, né, que tinha esse HER2 positivo, 3 cruzes ou 2 cruzes mais um FISH positivo. Então, um braço químio, imuno, um anti-PD1 mais o Zanida, ou químio Zanida, ou somente químio com trastuzumab. Endpoint primário, sobrevida de progressão e sobrevida global. E ele avaliou aí pelo TAP, ele fez até uma coisa interessante, né, para ver a concordância entre as duas formas de você avaliar o PDL1. A concordância foi altíssima, mais de 90%. E aí o que a gente vê é que a combinação tripla, químio mais imuno mais Zanida, aumentou a sobrevida de progressão com uma redução do risco de quase 40% de progressão, com P significativo, uma curva bonita da gente ver, né? Ele avaliou se a expressão do TAP ou do CPS faria diferença e não houve diferença
não importa se era um TAP positivo maior do que 1, maior do que 1, CPS maior do que 1, maior do que 1, ele foi benéfico você fazer essa combinação, assim como o dado de sobrevida global foi favorável para a terapia tripla, com P significativo, não tocou a linha da unidade, e assim como também essa avaliação, o benefício foi independente do status do PDL1. Boa parte dos pacientes, quase aí 1/3 dos pacientes do grupo da quimio mais o trastuzumab receberam terapia HER2, né, que a gente tem aprovado aí em linhas subsequentes, assim como imunoterapia, e apesar disso, nós tivemos um estudo positivo para a sobrevida global. Attraction foi um estudo, para mim, que eu não consigo entender agora, o resultado. A gente tem a doença metastática avançada, HER2 negativo. Então, será que eu acrescentar ipi/nivo mais a quimio vai ser melhor do que apenas, né, a quimioterapia? O estudo foi um estudo para sobrevida global. 40% só dos pacientes tinham PDL1 maior do que 5. No checkmate, os estudos eram quase 70%. Então, talvez a população não fosse tão enriquecida assim para ter benefício da imuno. Mas me surpreendeu, não sei a vocês. Me surpreendeu, porque as curvas são exatamente iguais. E, cara, não bateu químio, não foi químio imuno, né? Por quê? Não sei. É um estudo oriental, ele até colocou como conclusão, olha, temos que ter calma para extrapolar o dado no Ocidente, mas, cara, um estudo assim, limpo e foi bem surpreendente para mim. Tá? Assim como a sobrevida livre de progressão, nem isso bateu. Né? E aí eles falaram, vamos então fazer uma análise de acordo com o CPS. Maior do que 5, será que vai? Não foi. Não foi. Então, quimio mais ipi/nivo não bateu mesmo no paciente CPS positivo. Tá? Taxa de resposta foi maior. Ufa. Toxicidade, não sei. O dado de ipi/nivo do 649, o braço é bom, né? A impressão que dá ali quando você vai fazer, não, se desse uma quimiozinha com... Eu tinha essa impressão, para dizer aqui, não, desse um pouquinho de quimio para segurar essa doença uns 3 meses com o ipi/nivo, sobre a duração de resposta, não, isso aqui tinha toda a pinta de que ia dar certo. Então, quando você olha esse dado aí, é frustrante demais, mas é isso, assim. Isso é lá do... The data is the data, né? Japanese Journal of Clinical... a gente só traz para cá o que a gente acha que é bom, na nossa opinião. Concorda com a nossa opinião. E assim, a justificativa de que talvez esses pacientes na segunda linha tivessem recebido imunoterapia, talvez a sobrevida global, o percentual de pacientes que fez químio e recebeu imuno numa segunda não foi alto. Então, menos de 20%, eu acho, Ricardo. Então, nem isso para a gente justificar que a sobrevida global não veio positiva por causa disso, entendeu? Então... Vamos tentar descobrir, será que teve pouca proporção de pacientes CPS? Cara, você podia ter colocado, você analisou esses pacientes e nem nesses foi positivo, então assim, não foi por isso, né? Não foi por isso. Né? Bem, Breakwater aqui rapidamente, Colon, não tivemos grandes novidades de Colon, não vou falar de ctDNA, basicamente, para mim, o dado do Breakwater que a gente já sabia que você fazer, né, a quimioterapia mais encorafenib e cetuximab tinha um impacto positivo em endpoints para um paciente com cólon metastático PRAF V600E. Aqui o que foi atualizado foi um subgrupo de pacientes que recebeu FOLFIRI, o que é importante, pensando naqueles pacientes que fizeram adjuvância e terminaram recentemente. Então, na ASCO GI desse ano foi apresentado o dado de taxa de resposta positivo. Você pode fazer FOLFIRI e encorafenib e cetuximab. E o que foi apresentado agora foi sobre o livre de progressão, também favorável à combinação, ao braço experimental, né, de FOLFIRI mais encora e cetux, com uma redução aí de mais de 50% no risco de progressão. Também um benefício
significativo de quase 40%, 44% em sobrevida global. Então, baseado nisso, a gente agora fica mais tranquilo, com respaldo para poder fazer. Então, para mim, sim, mudou a conduta, porque nos tranquiliza, né, de que a gente pode utilizar agora. Exatamente. Mas hoje em dia a gente vive um cenário, né, que a gente tem que ficar argumentando tudo para os convênios. Então, agora, de novo, acabou com mais uma dúvida, né? O convênio está aqui, FOFIRI igual a FOFOX. Fazer minha propaganda, acho que alguns de vocês conhecem o nosso evento. Agora, dia 27 a 29 de agosto, vamos ter o 11º Simpósio Internacional de Tumores Gastrointestinais da ABP. Teremos 11 convidados internacionais, são mais de 1.000 inscritos. Então, eu soube que a AstraZeneca, Servier, MSD vão deixar todo mundo lá no Hilton. Então, é só vocês conversarem com eles e eles vão levar vocês para o nosso evento. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Excelente. Muita gente saiu falando que essa ASCO foi a ASCO do GI, mas acho que foi da ASCO do pâncreas, não do GI, né? Calma, né? Não, essa é a discussão que vem depois. Então, baseado esse, foi bem oportuno a ideia que a gente fale um pouco sobre a atualização do tratamento do câncer de pâncreas. Também o Ricardo não apresentou nenhum dado de pâncreas da ASCO propositalmente. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu não tenho ação ainda da Revolution Medicine. Estou fazendo tudo errado, mas realmente, assim, câncer de pâncreas é uma urgência, né? Oncologia. Existe uma projeção de que até 2030 seja a segunda neoplasia que mais mate os pacientes, né? Ainda a gente faz muito diagnóstico tardio, mas também a gente faz diagnóstico inicial que evolui com doença metastática. Já tive alguns pacientes que falam, doutor, eu não acredito em cura do câncer de pâncreas, né? Aí a gente fica meio chateado e fala, talvez eu também não, né? Porque o que mais a gente vê é os pacientes recidivando, né, Gustavo? E o que a gente tem de dado, né, até comentando aí o que o Gustavo falou, é que a sobrevida dos pacientes é no máximo de 1 ano, né? Quando eles respondem. Tudo que teve de novidade em todos os tumores não veio para pâncreas, né? Nos últimos anos, a gente teve mais de 20 estudos negativos, nada de terapia-alvo, nada de imunoterapia. A única coisa que veio positivo de terapia-alvo foi o Laparib, ainda bem meia-boca, né? Assim, do que a gente esperaria quando a gente compara com ovário, outras neoplasias. Então, muitos baldes de água fria em quem trata tumor de pâncreas. E, realmente, essa projeção de aumento de incidência, acho que a gente está vendo no consultório, né? Eu tenho tido muito mais câncer de pâncreas. Os cirurgiões aí também não me deixam mentir, que eles têm operado muito mais câncer de pâncreas. O que é bom, né? Está operando. Pode falar. Tem um dado esquisito, assim, que isso deve ser... Alguém que entende epidemiologia quiser falar. Mas os Estados Unidos tem 64 mil casos de câncer de pâncreas por ano. Na época que eu era residente, eram 50 mil lá. Então, assim, em 10 anos, é verdade. E agora no Brasil são reportados 11 mil casos por ano. Então, assim, tem 3 americanos para cada 2 brasileiros. A proporção é mais ou menos essa. Então, assim, se fosse para ter a mesmo perfil epidemiológico, a gente teria que ter uns 40 e poucos mil casos. Tipo se a gente tivesse 1/4 dos casos. Assim, muito... ou a gente subnotifica, ou de fato tem alguma coisa que é o que eu acho que acontece. Ou tem alguma coisa populacional diferente. Mas eu concordo com você, tem muito caso de câncer de pâncreas. No consultório aumentando bastante. E o cenário que a gente tem atual é esse, né? Primeira linha, FOLFIRINOX, dado de 2011, Genzária Abraxane, 2013. Segunda linha, o melhor dado é na LIRI, né? Fluoracil com irino lipossomal. A gente tem dado com oxaliplatina, estudo positivo, estudo negativo, né?
E muito... Agora, eu falo que num futuro muito próximo, tipo amanhã, a gente deve ter o Nalirifox. Eu falo amanhã porque era esperado para mês passado, né? Então, a gente está aguardando essa aprovação do Nalirifox, que é o uso do irino em primeira linha com o FOLFIRINOX, né, com o irino lipossomal. É o estudo mais recente que a gente tem em câncer de pâncreas, a aprovação mais recente também, estudo de 2023. Só lembrando aqui, o Napoli 3 foi um estudo fase 3, que randomizou esses pacientes com doença avançada para Nalirifox, que é o FOLFIRINOX com irino lipossomal, ou Gem-Abraxane, né, um braço controle bem ativo. Lembrando só que o Nalirifox, além do irino lipossomal numa dose de 50 por metro quadrado, também tem uma dose mais baixa de oxaliplatina, né? Um dado bem interessante. Foi um estudo que incluiu, inclusive, pacientes idosos, que a gente vê bastante hoje em dia, né? Mais de 75 anos. Foi um estudo positivo, com ganho em sobrevida global, mas uma sobrevida global mediana em torno de 11,1 meses. Então, mostrando que realmente esse é o que a gente vê em pâncreas. E um ganho também em sobrevida livre de progressão, com um incremento em taxa de resposta. O que a gente vê agora de cenário realmente dos dados que a gente tem de FOLFIRINOX e Genzar, a gente não tem comparação cabeça a cabeça, mas que eficácia é semelhante. E agora a gente tem o dado do Nalirifox, que se mostrou superior a Gem-Abraxane. Eu acho que assim que a gente tiver essa combinação em primeira linha, vai gerar bastante discussão aí de qual será a nossa primeira linha padrão, né? Já é uma droga aprovada nos Estados Unidos, já é um tratamento padrão em outros países, mas alguns discutem, mas é muito diferente do FOLFIRINOX, a gente não tem comparação com o FOLFIRINOX, né? Nem vai ter, mas é uma combinação que foi superior no estudo fase 3 com Gem-Abraxane, né? Então, acho que isso deve levar aí para uma mudança aí da nossa visão. Não sei o que quer comentar, Gustavo? Eu acho que, assim, a primeira... A minha impressão é esse tratamento que quem puder fazer vai ser Nalirifox e Daraxonrasib. Acho que é isso, assim. Porque essa segunda linha que a gente faz é fake news, né? Assim, funciona alguns pacientes, mas é muito pouca gente que funciona. Assim, às vezes eu até me pergunto quanto... É que você sempre lembra dos que funcionam e fica condicionado. Né? Mas quando você olha a estatística, os dados, a literatura, olhando para trás, o número de casos que respondem é muito pequeno. É muito pequeno. Aí talvez até faça sentido, depois do Daraxonrasib, você passar um ano o paciente sem tomar químio, ou respõe a mesma coisa, ou uma outra químio diferente. Sim. Então, assim... Talvez isso mude, né? Quando a gente tiver essas respostas. Agora tem que ver em primeira linha. Né? Também a gente hoje vive uma certa agonia por querer dar o remédio, né? Todo mundo viu os pacientes com câncer no consultório essa semana. Até os que não tinham que ir foram, certo? Todo mundo marcou consulta depois da ASCO. Queria conversar. Então acho que essa é uma coisa. Agora, assim, a gente vai ter que ver como que a gente segura para não dar em primeira linha. Sim. O dia que tiver o remédio. Sim, porque ninguém quer fazer química. E o negócio foi aplaudir de pé. Sim. E até o porque... Ricardo que aplaudir de pé. A realidade de pâncreas, né? Acho que todo mundo aqui sabe que é químio, químio e químio e químio. A gente não tem nada além de químio. Quando a gente vai ver terapia-alvo em câncer de pâncreas, atualmente, né? Menos de 10% dos pacientes vão ter algum alvo acionável, porque 90% deles têm mutação no Carras. Né? Por isso que essa droga veio com impacto muito grande. E a história do pâncreas é isso que o Gustavo falou. Menos de 50% dos pacientes vão para uma segunda linha. Eles têm declínio funcional muito rápido. É um tumor heterogêneo, um microambiente tumoral imunossupressor, né? E, assim, pâncreas é first shot, only shot. A gente tem uma impressão que a gente tem um tratamento para dar para esses pacientes. Eu acho que, justamente por isso, quando a droga vier, muita gente vai querer já usar. Fala, poxa, mas eu vou esperar eu piorar, às vezes eu perco performance, não vou conseguir usar. Mas o que temos hoje em dia de tratamento alvo, que é para esse grupo de pacientes que não tem Carras mutado, são poucas opções, né? A gente tem imuno para os instáveis. O Ricardo tem um caso bom, mas só você no Brasil, porque assim, a Brenda tem outro, são 2. Mas assim, instáveis com pâncreas,
A minha experiência foi muito ruim, assim, nada parecido com o resto. O dele é TMB High. TMB de 76 eu nunca vi. POI. É. Não é um pâncreas verdadeiro, né? Já deu certo, tá ótimo. Não, acho que não tinha mais o que fazer, né? Sim. E não era crise visceral, não era um pâncreas cheio de metástase peritoneal obstruído, né? Porque... E assim, em termos de terapia-alvo, a última aprovação do FDA foi o zenocutuzumab, né? Que é uma droga que para os pacientes que têm fusão NSG1, tá? Uma droga com alta taxa de resposta, mas esse grupo de pacientes tem 1%, 2% dos pacientes com câncer de pâncreas. Não. Não VMTAP também, que é outra questão. E por isso que né, a questão do Carras, né? O Carras está presente em 90% dos cânceres de pâncreas. O mais comum é o Carras G12D, tá? 40% dos pacientes, seguido de Carras G12V. Mas ele sempre foi considerado um alvo super difícil, undruggable, né? Porque ele tem uma ligação muito forte com o GTP, então ativa a via e é difícil você competir com ele. Questão de superfície lisa, de as vias estar ativadas o tempo inteiro. Então, assim, era um alvo sempre muito complexo. E aí a gente vem com dados, né, há algum tempo aí, de uma quebra desse paradigma que a gente não conseguiria mais bloquear o Carras. Quando vem os dados de drogas para Carras G12C, né, o sotorazib, a adagrasib, que teve dado em pâncreas, taxa de resposta em torno de 25%. Quem tem G12C em pâncreas? 2% dos pacientes, então, assim, pouco utilizado. E sempre foi o verdadeiro alvo do pâncreas sempre foi considerado o Carras G12D, né, que é o mais frequente. E teve uma droga, que é esse MRTX 1133, que ele tinha dados pré-clínicos super animadores, e já no estudo fase 1 foi diferente, e não foi para frente, então foi um banho de água fria, mas pelo menos uma prova de conceito de que era um alvo, né, que a gente conseguiria. E agora a era do Panras. O Dara foi a droga da ASCO para os cirurgiões aí que não estavam lá, bateram palma, Gustavo levantou, gritou lá. Se emocionou, né, Gustavo? Então, pelo menos seu nome fácil, a gente está chamando ele de Dara, carinhosamente, tá? Igor é Dara. Tá. Então, é uma droga que é o inibidor Panras, né, uma molécula... e também os nomes é RMC6236. Então, ela faz um complexo com essa ciclofilina do A, e esse complexo consegue se ligar no RAS com GTP ativado, né? Então, potencialmente, ele bloqueia múltiplas variantes do RAS, G12, G3, Q61, né? E até pacientes que não têm mutação na teoria também. O estudo apresentado na plenária da ASCO foi o Rasolute 302, que ele é um estudo fase 3, tá? Randomizado, do daraxonrasib. Foram pacientes que tinham recebido pelo menos uma linha prévia ou com fluoropyrimidina ou com gencitabina, e eles eram randomizados para receber o DARA, numa dose de 300 miligramas ao dia, ou a quimioterapia, a escolha do investigador, que podia ser Genzara Abraxane, Folfirinox, Naliri, Fluoracil ou Folfox.
tinha endpoint primário de sobrevida global e livre de progressão na população com mutação Ras G12, tá? Que foi o braço inicialmente apresentado. Então, foram incluídos quase 500 pacientes, acho que foi 500 pacientes no estudo, né? Era a randomização 1:1. A maior parte dos pacientes tinham mutação Ras G12, aqui 80% da amostra. Outras mutações Ras G12, 13% e 8%. Outras mutações que não G12 e não mutados, tá? Então, um grupo também pequeno, né? A gente fala assim, também funciona nesse grupo, mas é um grupo pequeno no estudo. E essa foi a curva que foi aplaudida de pé, a sobrevida global nessa população, um hazard ratio de 0,4, isso em pâncreas a gente nunca, em várias doenças, né, a gente nunca tinha visto. Sobrevida global mediana de 13 meses versus 6, então mais que o dobro. Então, para a gente, realmente, depois de vários anos aí de balde de água fria, foi uma luz no fim do túnel. E também para a população global, né? Como eu falei, se a gente se atentar o número, né? No braço do DARA de G12 tinha 228 pacientes, 230 no braço de químio. Quando a gente vai 248, são 20 pacientes a mais quando eles falam em população global, e o dado não muda muito, mas é um número menor de pacientes. Análise de subgrupo, praticamente todo mundo se beneficiou, independente de presença de metástases, fez pancreatectomia prévia, nível do marcador tumoral. E a sobrevida livre de progressão também, mais que dobrou, né, de 3,5 para 7,3 meses. População com mutação Ras G12 e a população global. Então, dado realmente as curvas se abrem, depois vem. E depois. Taxa de resposta é algo que pós-primeira linha a gente não vê, tá? Nada, assim, vários dados, a gente não vê taxa de resposta, e realmente é incrível ver 33% de taxa de resposta versus 11% com químio. Eu acho que ia até muito essa químio aí, essa químio de segunda linha, que na realidade dos estudos Então, também uma taxa de resposta bem interessante. E toxicidade. Então, ela é uma droga, assim como a gente sabe das drogas anti-GFR, muita toxicidade cutânea, né? Rash, diarreia, muita mucosite, né? Então, mas algo que a gente já está bem acostumado a lidar nos nossos pacientes que usam. Então, em resumo, esses foram os dados animadores aí que levaram ao apresentador falar que seria agora o novo tratamento padrão, né? Não está ainda aprovado nos Estados Unidos, eles estão com acesso expandido, né, da droga agora, que diz que está uma procura bizarra, né? Segundo o Alessandro, em 1 hora ele recebeu 100 e-mails de pacientes desesperados pela droga. Se a gente está recebendo, imagina quem tem a droga na mão, né? E a gente acho que é uma mudança de conduta, né? Assim, das mais importantes, assim, para quem faz GI. O que a gente precisa agora é ter a medicação. Acredito que venha precificado com valor bem alto, né, Gustavo? Não sei. Eu escutei 42. Esse era o. Eu tinha chutado uns $40 mil a caixa. Eu escutei 42 30 mil dólares. Tô achando 30 barato. 500 mil dólares por ano de tratamentos, isso é um padrão de tratamento americano hoje, né? Pega CAR-T. Os caras estão fazendo CAR-T por $1 milhão. Esse é o preço da brincadeira. Aí lá, agora 40 no Brasil, cá, 200 mil. Vai ser bastante restritivo, digamos assim. Q61 e os não RAS. Não, que é um número muito pequeno, né? 20 pacientes.
posso usar o G13, ou só G12, ou não importa se paciente, mesmo que não tenha. Eu tenho baixa ansiedade com isso, porque, primeiro, o número de pacientes não mutados é baixo. Então, E se a gente pegar G12, vai dar 80% dos pacientes. Essa é a primeira coisa. Coisa 1. Coisa 2 isso aqui é um elefante e uma formiga. Vai tratar 10 casos, vai entender. Quem publicar 10, 20, 30, tratou, funcionou, é muito óbvio que agora não funcionou, a gente vai saber rápido, assim, tratou, não funcionou, tratou, não funcionou, tratou, não funcionou. Não precisa fazer um estudo para isso. Porque o tratamento ou funciona e é verdade, ou não funciona. Então, assim, eu vou tratar todo mundo no começo. Assim, agora, se começar a sair dado dizendo que não... Gente, que não... imuno a gente faz estômago para todo mundo. G12. Você fala assim, eu só trato quem tem mutação, mas tem um colega em Brasília que ele trata todo mundo. Esse é o... Pode encaminhar, né, Gustavo? É só quem tem mutação. Eles não vão mostrar o dado desses poucos? Eu acho que quem decidir... Eu acho que só tem sentido pedir se você pensa em não tratar se vier se vier white type. Senão eu acho que vai ter sentido porque é o próximo slide, que vão também ter as combinações, né? Eu acho que vai ter sentido porque a gente não vai parar por aí também. Agora, só para apimentar aqui o Ricardo, assim, o que tem de teoria dizendo é que, assim, pelo mecanismo de ação, assim, a primeira coisa é saber se realmente esses pacientes que não têm mutação de RAS, eles não têm mesmo ou a gente não achou no teste. Acho que esse é o primeiro fato. E o segundo é que o mecanismo de ação, nessa questão aí de ser a cola mesmo do RAS, talvez não precise de estar mutado. Então, tem toda uma teoria ali farmacológica mesmo de que não é essencial ter a mutação para funcionar. O que fala, né, e aí quem acredita para todo mundo é de que, olha, na verdade não é uma droga anti-RAS, é inibidor de MAP quinase, que pode estar ativa pelo RAS ou por outras vias. Sim, entendeu? Tá abaixo, Esse é o debate, né? O fato é, eu não tenho uma população grande de RAS selvagem, ali são 20 pacientes. 20 pacientes. Que tem G13, do DARA, né? No DARA. Ou negativo. Cara, é o quê? Um negativo? São só 2 negativos? São 20, são 40, né? Porque é 20 de cada lado. Então, assim, eu acho que é uma população subrepresentada e eu não tenho poder, não é o endpoint primário, o endpoint primário é sobrevida global no G12, né? Nem em todos os RAIs, mas eu amplio um pouquinho para outros RAIs, mas eu acho que para RAIs negativo é too much. Apesar de estar incluído no dado de sobrevida global para todos. Sim. Só que, com certeza, no all... Não, e 20 você está falando de outros mais negativos, então outros ainda é menor, né? É aquele debate eterno no início de estômago. Vou usar para quem é CPS negativo, e eu, desde o início, a MSD sabe, eu brigava. Não, eu só vou usar químio e imuno desde o início. Só quem é CPS positivo. E com o tempo, hoje em dia, a gente só usa isso. Amadureceu. Né? Então, eu acho que o dado vai ter que ser maduro, mas eu vou usar só quem é RAS mutado. Não importa se é G13, G12, qualquer letra, mas tem que ter mutação. Teoria é uma coisa, prática... O resto, o cartão tá ali, ó. Mas assim, a droga vem agora em segunda linha, mas ela está tem estudo abrindo, né, no Brasil já aberto em primeira linha. E agora o que a gente mais vê também é estudos de combinação, né? Então, outro dado que eu trago em primeira linha, Barretos tem o 303. Barretos eu sei que tem. O ICESP eu acho que também vai abrir.
Barretos eu sei que abriu. Assim, outro dado interessante, né, que a gente comentou, os pacientes que têm deleção de MTAP, né, também é um alvo assim bem interessante. O que a gente tem de dado é que 15 a 30% dos pacientes com câncer de pâncreas têm essa deleção, e esses pacientes, eles precisam muito dessa ativação da via do PRMT5, né, ativada para poder a célula sobreviver. Então, o que eles têm usado são esses inibidores também, junto com o DARA. Então, é uma estratégia pensando já em resistência e melhorar, que essa resposta seja mais prolongada. Até comentei mais cedo, eu estou com uma paciente que está num estudo em Nova York usando essa combinação do DARA com o inibidor de MTAP. Ela começou o estudo há pouco tempo, mas ela já tem uma resposta radiológica e uma queda de marcador significativa. Ela fez FOLFIRINOX. Não, ela fez FOLFIRINOX em primeira linha, ficou um tempão, e aí progrediu e está em segunda linha. Não quis? Mas tem que ter uma vontade, porque ela foi a primeira vez em janeiro, ela foi entrar no estudo em março, né, depois de várias idas, e tem que ter disponibilidade de ficar lá. É uma droga oral, mas não é fácil. Então, mas esse é um dado bem interessante. O marcador de 1.900 para 500 com 2 semanas de tratamento. Espero que dure, né? Esse é o grande... Sim, com certeza. Resposta radiológica completa. E outra coisa, outro dado que eu acho que é importante em pâncreas, que é uma perspectiva, são as vacinas, né, que a gente tem discutindo. Acho que esse dado, essa vacina, um paper publicado na Nature no ano passado, da BioNTech, uma vacina que eles faziam, lógico, algo individualizado. O paciente operava com tumor, eles extraíam os neoantígenos, sensibilizavam linfócitos, e aí eles, né, faziam a vacina individualizada, mas assim, mais de 50% dos pacientes ficaram, né, tiveram linfócitos ativados, e quando eles fizeram um segmento, um follow-up aí de quase 4 anos, né, os pacientes mantendo imunidade duradoura e sem recidiva, né, esses pacientes. Então, acho que deve caminhar. Também tem vacina de RAS, né, que eu acho que é uma vacina mais reprodutível, mas essa é uma mais individualizada, né? Sim. É bem interessante esse dado, mas sim. Que não é... Vamos apostar que vem alguma coisa aí, porque realmente a gente precisa atuar na doença não avançada, né? E a maior parte dos pacientes, uma vez ou outra a gente vê paciente curado, né? Mas não, esse daqui é só vacina. Esse é só a vacina, mas é neoantígeno. Eles pegam o tumor, extraem neoantígeno. Não, esse não. Não, esse não é o da quimio. Não, esse é só a vacina. Então, em resumo, acho que o que a gente tem atual ainda é quimioterapia, né? Em breve o irinoliposomal em primeira linha, mas um futuro imediato aí de terapia-alvo, que eu acho que a gente, não sei se vocês chutam quanto que a gente deve ter essas drogas novas RAS aqui no Brasil. Tem uma ideia? Eu bati um papo com a turma lá do Memória, né? A doutora Elinha é a primeira autora e o Luiz lá na festinha lá da turma. Aí falando, que legal, estudo bacana, não sei o que e tal. Aí o Luiz olhou pra minha cara e falou assim, você já deu o remédio? Eu falei assim, não. It's tough. It's very tough. O Dara. É isso. O Dara. E o Luiz é caldeirão da bruxa, dá 5 remédios de uma vez, químio, mistura tudo. Pô, é completamente descompensado. Então, assim, se ele achou pesado, eu falei isso para esse cara, se você achou pesado, eles começam com doxiciclina ao zero, assim, então, toxicidade cutânea muito grande. Aí ele deu risada, assim, pois é, mas assim, funciona, beleza. Aí assim, eu falei, cara, você acha que disponibilidade, tá? Eu falei, se fosse vocês,
eu investi em tentar achar uma dessas moléculas Me Too aí que a China tá fazendo, tem uns 10 anti-RAIs aí, vão caçar isso aí e botar para estudo clínico, porque a demanda interna aqui, e de fato é absurda, né? São, de novo, 60 mil pacientes por ano, 52 mil mortes. Então, assim, todo mundo tem 50 mil potenciais pacientes por ano nos Estados Unidos pagando esse preço que só o americano paga, numa empresa que nunca produziu um comprimido, nunca venderam nada, não sabe escrever uma bula, fazer uma caixa, não tem força de vendas. Sim, não tem nada, né? Então, agora está valendo 30 bilhões de dólares. Assim, ou eles arrumam rápido uma parceria, uma venda, que eu acho que é o que eles devem estar buscando se eles têm juízo. Mas mesmo assim vai ser difícil atender a demanda, a produção, planta, bula, até vazar alguma coisa dos Estados Unidos. Eu falei, cara, se fosse vocês, eu ia caçar isso. Vamos buscar aí um pipeline para levar alguma coisa para o país de vocês, para antecipar. Porque a perspectiva é bem distante. Mas esses estudos clínicos, os caras não estão conseguindo colocar paciente nos Estados Unidos. Não estão. Lá esse estudo que vai abrir no ICES, você vai ver, vai abrir e em 15 dias isso vai estar acabado, porque todo paciente, o paciente está nos Estados Unidos hoje, todo mundo vai querer se meter dentro de um estudo desse. Então, assim, os estudos de combinação, vai abrir 3 meses, 4 meses, cara, abriu, vai. Eu também acho que são estudos que não vão... Parece que até o estudo de Barretos, eu falei com a Nilva, né? Ari Nilva. Ela falou que abriu e teve que fechar por algum problema lá. Então, assim, ficou uma semana, ela teve que fazer o teste. E aí ela falou, abriu e já fechou, então a gente nem conseguiu incluir ainda, mas está aberto de novo. Mas legal. É um desafio, mas é emocionante participar disso, né? Acho que a oncologia a gente tem presenciado muitas mudanças impactantes, isso é bem desafiador. Eu estou na esperança dessa droga para o cólon, né? Para os RAS mutados. Para tudo, em cólon a gente tem avançado em pequenos grupos, né? Mas no geral, daqui a pouco o pâncreas vive mais que o cólon. Irressecável. Não, e começar a droga? É porque eu acho que a gente não vai ter a droga em primeira linha, né? Sim. Não, é uma vez. Ainda mais com taxa de resposta, né? 303. Com Dara. Químio. É Gem, Abraxane e Dara. É a combinação do Dara. E interessante assim, monodroga, a dose é 300. Nessa minha paciente, como é combinação, é 200. A dose, 200 dias. 2 comprimidos de 100. Mas eles estão desesperados com toxicidade cutânea. Ela falou que é o tempo inteiro tomando doxiciclina, passando corticoide tópico, e ela não teve. Vi o relato. O rosto... Apesar de tudo o que ele passou de toxicidade. Mucosite também, diarreia. Muita mucosite. A gente fala isso, mas no estudo, acho que houve 2% de interrupção por toxicidade. Então, é difícil, mas assim... Aí vem o empenho da indústria, né? Já estão fazendo PDFzinho lá, né? De droguinha que você usa, remédio e tal, porque, cara, o segredo é esse. Se a experiência for ruim, em termos de toxicidade, né? E aí vai ter que ter junto a indústria, a enfermeira navigadora, né? Eu acho que o Dzik, acho que essa frase é do Carlos Dzik, que é um filósofo da oncologia. Não sei quantas pessoas conhecem. O Dzik é um cara genial. Genial. Aí o Dzik, acho que a frase é dele, ele diz assim, nada é mais tóxico do que um câncer progredindo. Então, assim, e a gente vê isso do que um câncer em progressão. E mais um câncer de pâncreas, assim, cara, assim, só que ter um câncer de pâncreas em progressão, alguma coisa freou aquilo, velho, dobra a dose aí, doutor, mantém isso aí, vamos manter isso aí. E tem dado, né, de qualidade de vida, de controle de dor, então, assim, eu acho que ele veio completinho aí no pacote pra gente ficar tranquilo.
E não teve crossover, né? Eu não sei se vocês chegaram, eu procurei dado de crossover, se tinha alguma coisa, não tinha medicação. E não tinha disponível a medicação, né, Gustavo? O follow-up foi muito rápido, né? Foram 8 meses só. A taxa de resposta, só assim, dado de pensamento estatístico, assim, a taxa de resposta em segunda linha, na minha opinião, é assim, o estudo começou a rolar, a droga é quente, o médico começou a forçar o paciente para entrar. Porque isso é exposto à primeira linha. O cara não precisa necessariamente ter progredido. Ele vai se declarar intolerante. Intolerante da quimioterapia todo mundo é, em última análise. Assim. Se você quiser arrumar um jeito de dizer que a pessoa é intolerante, ela é. Ou teve diarreia, ou teve enjoo, ou já fez os ciclos que tinha que fazer. Então, assim, pode ser que alguém tenha trocado antes de ter uma progressão. Era cego, né? Então, a vontade do cara de entrar faz com que ele largue o tratamento anterior antes do paciente típico. Então, assim, a explicação que eu consigo achar. Mas aí ele vai fazer a segunda químio, que é o que ele faria mesmo, e podia ter feito em primeira linha também. Eu rodaria essa roletinha tranquilo. Se fosse comigo, eu iria fácil. A pseudo-progressão. Sabor. Talvez porque eles tenham entrado precoce, né? Entrou muito precoce. Todos os pacientes de pâncreas hoje, essa semana, né? Olha só. Pode usar para cólon? Eu tenho mutação de Carrasa, eu vi isso. Doutora, eu tenho cólon, mutação de Carrasa. Já dá para eu usar? Eu falei, então, vai demorar. Então, olha só, muito obrigada pela presença. A gente tem uma semana aí desafiadora, né? Acho que todo mundo com muito evento. Parece que o doutor Lúcio Lucas jantou aqui todos os dias dessa semana. Então, o garçom já chamou ele pelo nome, fiquei impressionada. Mas a gente queria enormemente agradecer a presença de todo mundo. Eu sempre digo que o Ford Eye foi um evento que a gente criou muito mais para que a gente conseguisse se encontrar, discutir. É muito feliz a gente ver todo mundo aqui, enfim, participando dessa discussão. Queria enormemente agradecer também o Ricardo, que veio aí numa semana pós-ASCO. Então, a gente fica todo mundo uma semana fora de casa e, né, teve a gentileza de vir prestigiar a gente com essa aula. E queria pedir para que vocês pudessem também responder a pesquisa aí de opinião, tá? O QR Code aí. E a gente vai, então, para o próximo, que é em... Quem sabe a data? Em agosto. 6 de agosto, pronto. Usei a cola, então em 6 de agosto a gente vem para o próximo Ford Eye. Muito obrigada a todos.